Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre textos bíblicos que se referem à submissão da mulher, como a Bíblia trata a mulher, como Deus trata a mulher, como os líderes religiosos daquele tempo tratavam as mulheres e como elas são tratadas nessa espiritualidade judia e cristã. Vamos lá, então. Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: E a mulher disse, né, Deus dizendo a Eva: multiplicarei grandemente o teu trabalho e a tua miséria na concepção, com a dor darás à luz filhos e estarás debaixo do poder do teu marido e ele te dominará. Levítico 12, 1, 2 e 5. Quero, porém, que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem e o homem é a cabeça da mulher. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, pois a imagem é a glória de Deus. Pois é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Levítico 15, 19 e 20. Quando a mulher tiver fluxo de sangue e o fluxo tiver no seu corpo, ela ficará impura por 7 dias. E quem a tocar ficará impuro até a noite. Tudo sobre o que ela se deitar enquanto estiver impura ficará impuro. Juízes 21, versículos de 10 a 12. Então puseram em campo 10.000 homens muito valentes e lhes deram a seguinte ordem: e de matai ao fio da espada os moradores de Jabes-Gileade, e não poupeis suas mulheres nem seus filhos. Farão isso de tal maneira que matarão todos os homens e as mulheres casadas, mas deixarão vivas as virgens. Encontraram-se 400 virgens para se casarem em Jabes-Gileade e as trouxeram ao acampamento de Siló, na terra de Canaã. Deuteronômio 21, 11 a 14. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não é permitido que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, a salva, dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com sobriedade. Deuteronômio 22, de 13 a 21. Se um homem tomar uma mulher e depois de teres ido a ela a odiar e dizer: tomei esta mulher e dei-me a ela, e não encontrei virgindade, então o pai e a mãe da moça tomarão e levarão os sinais da virgindade da moça aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha a este jovem, e ele a odeia, mas eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. Então ele estenderá as vestes diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos tomarão o homem e o castigarão e o multarão em 100 peças de prata. Mas se for constatado que a virgindade da moça não foi encontrada, então a levarão para fora e os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Jeremias capítulo 8, versículo 10. Por isso darei as mulheres a estrangeiros e as suas terras a outros herdeiros, porque desde o menor até o maior, todos são levados pela ganância, desde o profeta, o cantor, até o sacerdote, todos se entregaram à falsidade. Samuel capítulo 12, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua casa o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres diante dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres diante do sol. Coríntios, capítulo 14, versículo de 34 a 35. Que as mulheres fiquem caladas nas igrejas, pois não lhes é permitido falar,
mas estejam sujeitas, como também diz a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, pergunte aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Coríntios 11, versículo 3, 7, 8 e 9. E não sabes que és Eva? A sentença de Deus sobre este teu sexo permanece nesta era. A culpa por necessidade também permanece. Tu és a porta do diabo, tu és aquele que rompeu o selo daquela árvore proibida, tu és o primeiro desertor da lei divina, tu és aquele que convenceu aquele a quem o diabo não teve a ousadia de atacar. Então, facilmente destruísse a imagem de Deus, homem. Por causa da tua deserção, até o Filho de Deus teve que morrer. Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Pedro 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, para que também os que são desobedientes à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 23. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Jeremias 13, 26. Também descobrirei as tuas saias diante do teu rosto, e a tua vergonha será revelada. Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Se vires entre os cativos uma mulher formosa e quiseres tomá-la por esposa, trazei-a para a tua casa. Ela raspará a cabeça, cortará as unhas, tirará as vestes do cativeiro e ficará em tua casa, lamentando o seu pai e a sua mãe durante um mês inteiro. Depois disso, poderá possuí-la e serás seu marido, e ela será tua mulher. E se ela não te agradar, tu a libertarás, não a venderás por dinheiro, nem a farás escrava, pois a tratastes como escrava. Timóteo 2, 11 a 15. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fale aos israelitas e diga-lhes: quando uma mulher conceber e der à luz a um menino, ela será impura por 7 dias. Se ela der à luz a uma menina, ela será impura por 2 semanas. Timóteo, capítulo 3, versículo de 11 a 15. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Pois Adão foi informado primeiro, depois Eva. Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva dando à luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e na sobriedade. Isaías 3, versículo 16 e 17. Além disso, diz o Senhor: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço empinado e de olhos imprudentes, andam dançando e fazendo barulho com os pés. Por isso, o Senhor rapará a cabeça das filhas de Sião e o Senhor descobrirá as suas vergonhosas coisas. Eclesiastes 7 a 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são lanços e redes, e cujas mãos são ataduras. Aquele que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador será retido por ela. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Como percebemos, os versículos que nós ouvimos, pouquíssimos vão de encontro a valorizar a pessoa da mulher, e a maioria deles são de submissão. Mulher deve ser submissa ao masculino.
mulher é propriedade do masculino. É assim que a Bíblia trata a mulher. Por isso fico bastante estranho quando vejo mulheres seguirem os textos bíblicos, ouvirem os homens que mandam na igreja. Na igreja católica, o clero é só homem. Os evangélicos, muito poucas pastoras, muito poucas mulheres trabalhando na igreja, muita submissão aos homens na igreja por conta desses textos que diminuem o valor da mulher. E a mulher se permite a isso, ou porque não sabe refletir, ou porque está cega diante da pregação, ou porque não tem condições de estudar os textos bíblicos, ou porque nasceu naquela visão, naquela igreja e não teve oportunidade de ouvir coisas diferentes, reflexões diferentes, ou porque é obrigada pela sua comunidade a ser o que o evangelho ou o que os textos bíblicos dizem, ou porque a mulher é sadomasoquista, porque esses textos eles vão de encontro a dizer que o homem tem todo o poder sobre a mulher e a mulher deve ser escrava, deve ser submissa, não deve falar, deve deixar com que o homem domine, né, e os pecados delas parece que são maiores do que os pecados dos homens. Por conta da Eva, que comeu lá o fruto e passou para o Adão, ela é que é culpada. E por causa de Adão, porque ele nasceu do barro e a mulher não nasceu do barro, a mulher nasceu da costela de Adão. Então Adão é mais importante do que Eva. E assim por diante. Se submeter a uma religião que prega esse tipo de coisa é ser muito masoquista. Um grande abraço. Tchau, tchau.